A gente quer fazer uma pergunta. Você tem medo do quê? E mais, como é que você lida com os seus medos? Foge, enfrenta, busca ajuda? Se para a gente lidar com esse sentimento é desafiador, Mário Mota, imagine para as crianças. Lembrei do Titãs agora, você tem medo de quê, né? É verdade. Agora, eu acho mais desafiador, Lani Valgas, é um adulto saber como lidar com o medo das crianças, do filho, por exemplo. Sim. O que você acha? Eu acho que a gente precisa de ajuda para saber entender sobre isso. Então vamos lá. Olha quem chega aí. Boa tarde, Luana. Tudo bem, Luana, com você? Boa tarde, tudo ótimo. Ô Lu, a gente sabe que o medo, ele tem um fator muito positivo na nossa vida, que é o da proteção. Agora, quando é que a gente começa a desconfiar lá em casa que com a criançada está passando dos limites e está acendendo aí o sinal de alerta? Então, Laine, até tem uma certa confusão nas famílias que por o medo, né, fazer parte do desenvolvimento da criança, ser realmente uma emoção natural, algumas famílias elas ficam um pouco inseguras, né, sentem medo até se realmente é hora de buscar uma ajuda ou não. Então, por exemplo, quando a gente percebe que a criança ela está sofrendo, sabe aquela criança que não consegue ficar no quarto sozinha, que às vezes de noite vai na cozinha pegar um copo d'água, vai correndo e volta correndo. Então a criança ela começa a apresentar uma certa agitação também, principalmente quando a noite vai caindo. Então quando a família, né, ela já procurou dar um apoio, ela já procurou acolher essa criança, ajudou a criança a se expressar, seja através das brincadeiras ou até mesmo dos desenhos, e percebeu que ainda assim não está adiantando, é hora sim de procurar uma ajuda, porque o medo ele também pode se transformar em algo mais sério, como por exemplo uma fobia, e aí acabar também atrapalhando outras áreas da vida da criança, inclusive da parte da vida escolar também. Luana, existem fatores que ajudam a catalisar, a aumentar esse medo? Existe sim, Mário. Às vezes a gente, na melhor das boas intenções, querendo que a criança faça aquilo que a gente, né, precisa que ela faça. Então, por exemplo, a gente acaba colocando a criança em algumas situações ansiogênicas e até passando o medo realmente para o nosso filho. Como, por exemplo, seu filho não quer comer tudo, aí tem mãe que fala, olha, se você não comer tudo, a bruxa vai vir te pegar. Se você não obedecer a mamãe na rua, o homem do saco vai passar e vai pegar você. Então, assim, a gente precisa tomar muito cuidado, porque às vezes a gente tá no dia a dia, na criação do nosso filho, colocando medo nele. Então, assim, essa não é uma forma bacana de educar, essa parece até curioso, né? Eu dar esses exemplos, mas eu escuto muito esses exemplos no consultório. Então, a gente precisa, além de cuidar da nossa fala, cuidar também do tipo de conteúdo que a criança está assistindo. Muitas crianças hoje no consultório com muito medo porque assistiram conteúdos inapropriados, inadequados para a idade delas. Então, são filmes muito violentos, são jogos, por exemplo, jogos de zumbi. Então, hoje a gente precisa cuidar muito do que a criança vê, do que a gente também, né, conversas muito traumáticas, muito fortes, criança que escutou alguma situação difícil que a família passou, como, por exemplo, um assalto ou um acidente. Então, a gente precisa, sim, estar muito alerta, porque às vezes no nosso dia a dia a gente acaba contribuindo para que a criança fique com mais medo ainda. A gente pode ficar na dúvida, né? Tem pais que tiveram aquela educação, engole o choro, isso é bobagem, e o outro não sabe se der atenção para o medo, pode reforçar o medo. Onde é que a gente fica nessa hora, hein, Luana? Não, Laine, a gente não reforça o medo, pelo contrário, a gente precisa criar na nossa casa um ambiente, um espaço acolhedor, para que a criança ela consiga não só falar sobre o 10 na prova de matemática, mas principalmente falar sobre as situações que a deixam insegura, né? E o medo faz parte disso. Então, assim, não forçar a criança, porque além de não adiantar, ainda vai passar para ela uma mensagem de que ela não pode contar com você. Então, assim, a gente precisa acolher, sim, o medo dos nossos filhos, acolher não vai aumentar esse medo, pelo contrário, vai ajudar a diminuir um pouco dessa ansiedade e, consequentemente, o medo também. Ô, Luana, eu não sei a idade do Ivan, mas deve ser um garotinho, porque ele fez a seguinte pergunta agora pra gente, do Irã, desculpe, de Biguaçu. Ele disse que ele tem medo de monstros à noite, 10 aninhos, 10 aninhos.
e que ele corre para dormir na cama dos pais. E aí? Qual é a atitude dos pais e o que dizer para o Irã? Tá, acolher. Irã, 10 anos, medo de monstro. Esses medos provavelmente foi algum conteúdo ou algum joguinho que você teve acesso, né? E que ainda está sendo difícil para você conseguir digerir isso. Então, o que a sua família precisa fazer nesse momento? Te apoiar. Se você está com medo, se você foi para o quarto da sua família, né? Seus pais precisam nesse momento te acolher e ajudar você a elaborar esse medo de monstro. Ah, Luana, mas como a gente faz isso? Vamos colocar os monstros nas brincadeiras. Vamos, de repente, desenhar esse monstro de uma outra forma, de uma forma, de repente, engraçada, divertida, para quando você conseguir lembrar desse monstro, você também conseguir associar a uma imagem mais leve, porque é dessa forma que a gente consegue elaborar o nosso medo. Então, fica aí uma dica chique bacana para todas as famílias. Ô, Luana, que coisa linda. Irã, obrigada por teres participado com a gente. A gente ficou muito feliz com a tua participação e que esse medo passe logo, viu? Lu, obrigada. Até semana que vem. Obrigada. Até semana que vem. Uma boa tarde para todo mundo. Tchau. Obrigada. Tchau, Lu.